O Brasil teve, em 2019, 55 milhões de processos na justiça, né? O que isso quer dizer? Que esses 55 milhões de processos, eles são a evidência dos conflitos que existem na sociedade, né? Se você olhar, se você abrir esses processos, você vai saber a razão que leva as pessoas a brigar, a discutir. Ou seja, os verdadeiros problemas da sociedade. Você tenta resolver um problema, não consegue e parte para o conflito. Não deu para combinar com a outra parte, conflito. E são ações movidas pelo Estado, contra o Estado, uma pessoa contra outra pessoa. Todos os conflitos da justiça são os casos que não são os casos em tramitação, são os casos que ingressaram no sistema, no Poder Judiciário. 55 milhões de casos, né? Se você olhar as razões que levam as pessoas a brigar, você vai ter uma ideia desse retrato, né? Quais são os crimes, né? Então vamos lá. Se você pegar, por exemplo, a lista de ocorrências de crimes que acontecem numa cidade, você pode descobrir quais são os crimes, aonde eles acontecem e onde é que o Estado tem que agir, né? O Estado tem que agir justamente onde tem mais crime e o Estado tem que agir aonde tem mais processo. Então vamos ver o que são esses processos. 21% dos processos, pouco mais de um quinto, é o tal do direito civil. Então, você tem questões de família, contrato, né? Você tem brigas de sócio, tudo que tem a ver com as relações entre as pessoas. 12% são brigas no campo do consumo, que é um problema no Brasil, né? Você compra um negócio, tem problema, 12%. 14% é direito penal. Questões tributárias, 9,4%. E questões previdenciárias, 7%. Se você somar esses que eu falei, direito civil, penal, consumo, previdenciário e tributário, dá 2/3 de tudo o que circula na justiça. Só que nesse bloco que eu falei, 2/3 de todos os processos, não tem força-tarefa, não tem Lava-Jato, né? Não tem busca e apreensão, não tem Deltan Dallagnol, não tem Sérgio Moro, não tem nada disso, nada. Aí vamos olhar aonde estão o Deltan Dallagnol, onde estava o Sérgio Moro, onde tem força-tarefa, onde tem PowerPoint, onde tem prisão preventiva, onde tem prisão temporária. São os crimes ligados à administração pública, né? Crimes, por exemplo, lei de licitação, 0,01% dos crimes, né? Dos processos. Crimes de lavagem de dinheiro, 0,01%, por exemplo. Organização criminosa, 0,01%. Crime contra a ordem econômica, 0,008%. Aqui tem Lava Jato, aqui tem PowerPoint. Mas não tem PowerPoint e não tem Lava Jato e não tem Deltan Dallagnol em 2/3 dos processos que tramitam na justiça brasileira. Vamos combinar de saída, de largada, que o Gedel Vieira Lima é bandido, que o Sérgio Cabral é bandido, que Eduardo Cunha é bandido e que a Lava Jato revelou e encontrou uma lista muito importante de bandidos. E a gente tem que se livrar desses bandidos todos que habitam e os bandidos que habitaram a política, e não é porque habitaram que eles estão livres de ser pegos pelas trapaças que fizeram. Mas o Brasil tem uma lista enorme de problemas que exigem a nossa atenção e que precisam de cuidado. Tem um monte de juiz corajoso, tem um monte de procurador corajoso lutando contra o PCC, contra o roubo de carga, tráfico de drogas, crimes ambientais, mas o destaque, a atenção e a impressão de que o Brasil só tem um problema é todo o Lava Jato. É como se a Lava Jato fosse a única coisa que prestasse e que tivesse razão de existir no Brasil. Aí a Lava Jato começa o trabalho dela em 2014 contra a corrupção,
O Deltan Dallagnol hoje tem uma estrutura de 13 procuradores, 14 servidores, e ele pega e gasta mais dinheiro nessa operação do que 20 unidades do Ministério Público em todo o Brasil. E aí, o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, que quando disputou esse cargo, ele prometeu acabar com as ilhas autônomas. Ele prometeu que ele iria enquadrar essas estruturas para fazer as coisas funcionarem segundo um outro critério. E ele encontrou uma resistência grande justamente na Lava Jato, que virou uma instância de poder. O Deltan Dallagnol, o Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro virou ministro da Justiça. Hoje alguém duvida que ele é um presidenciável? Alguém duvida que se ele e o Deltan Dallagnol resolverem formar uma chapa, eles têm chance de ganhar a eleição? A última pesquisa do Paraná Pesquisas colocava o Sérgio Moro em segundo lugar. Não pediu um voto até hoje e nega que é candidato. Ou pelo menos não diz que é candidato. E está atrás do presidente da República, que está todos os dias na televisão, falando. E, no entanto, na memória, está lá o Sérgio Moro. Não tem para ninguém. O que vem em terceiro lugar está lá embaixo. É ele com destaque. Se o Deltan Dallagnol for vice, isso ajuda. Se o Dallagnol resolver ser candidato ao governo do Paraná, se elege ou não? Senador da República. Eles opinam sobre o que o Supremo Tribunal Federal fala, eles opinam sobre o que o Procurador-Geral da República fala, eles são uma instância de poder. Aí o que o Procurador-Geral da República descobriu, ou pelo menos afirma ter descoberto, acusa, uma estrutura escondida de informação sobre 38 mil pessoas. Um volume de informação da ordem de 350 terabytes, que dá 9 vezes o total de terabytes que todo o Ministério Público reuniu na comparação com a Lava Jato. 50 mil documentos não acessíveis, mantidos, comandados, controlados pela turma de Curitiba. E mais grave do que tudo isso, a acusação das acusações que ele mandou para o Conselho Nacional do Ministério Público, que ele mandou para a Corregedoria, que ele tem dito internamente, a existência de uma camada eletrônica que dá acesso ao sistema do Ministério Público e que permitiria a eles, integrantes da Lava Jato, é isso que ele diz lá dentro, é essa acusação que ele fez, de mexer em processos, em retirar folhas, em colocar folhas, ou seja, uma acusação muito, mas muito, muito grave. Foi isso que o Augusto Aras disse numa entrevista a um grupo de advogados. Foi essa acusação que ele fez, que de trivial não tem nada. É uma acusação de uma gravidade inacreditável. Não pode, nada disso pode. A autonomia do Ministério Público é para o Ministério Público, não é para cada um dos procuradores. Os procuradores, eles fazem parte de um sistema. Esse sistema é um sistema presidencialista, tem um chefe. E é uma ironia, a Lava Jato, ela está por trás da eleição do Bolsonaro. A Lava Jato, ela ajudou a sepultar a chamada velha política. O Bolsonaro se elege presidente da República, coloca o representante maior da Lava Jato no Ministério da Justiça, expulsa o representante maior do Ministério da Justiça, coloca o Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República, que agora começa a fazer um enfrentamento da Lava Jato, que foi informalmente, involuntariamente, alguns vão dizer, um comitê eleitoral, porque reforçou o discurso do presidente Bolsonaro. E agora a situação está complicada lá dentro. Está bem complicada. Veja, os procuradores da Lava Jato, eles estão reagindo a este movimento do Augusto Aras, que é para, eu quero ter as informações, as estruturas têm que andar todas coesas, e as forças-tarefas são resultado de uma delegação do Procurador-Geral. Tanto é que agora
mês que vem, setembro, outubro, é hora de renovar as forças-tarefas. E ele pode aumentar ou diminuir o tamanho. Se ele usar como critério o critério do interesse da sociedade brasileira, e eu trouxe na largada uma análise dos 55 milhões de processos, ele vai se dedicar mais àquilo que realmente interessa ao brasileiro. 2/3 dos problemas, que estão muito distantes da discussão que é travada na Lava Jato, que é importante, é muito importante. Mas ela tem 0,0 alguma coisa do total dos problemas brasileiros, que acontecem na loja, que acontecem com o plano de saúde, que acontecem na relação com o banco, que acontece quando compra um carro, que acontece num acidente de trabalho, que acontece numa demissão injusta, que acontece na compra de um imóvel, no aluguel de um imóvel. É aí que as pessoas enfrentam o que acontece num assalto, que acontece na agressão, que acontece numa briga de trânsito, numa briga com o vizinho, numa agressão do Estado, num direito que foi negado, num imposto cobrado equivocadamente. Essa é a vida real das pessoas. Cadê o Ministério Público se entregando a essas causas com o destaque, a atenção e os PowerPoints e os dalanhóis da vida? Então, não é porque a Lava Jato luta uma causa justa que ela está lutando do jeito certo. E o Augusto Aras está dizendo que ela não está lutando do jeito certo. O PT, quando surgiu na política, prometeu fazer política do jeito certo. E a gente descobriu com o tempo que não fez a política do jeito certo. Cheio de descaminhos ali. Por que então alguém vai surgir com o direito de ser abençoado com o manto da não investigação? O procurador Aras está fazendo uma acusação muito grave. E isso tem que ser passado a limpo. Tudo isso precisa ser conferido. Não pode existir a figura do intocável. Ninguém pode ser intocável. Não faz o menor sentido permitir que essas coisas aconteçam. E o Procurador-Geral da República não pode ser um boneco de cera que se senta ao lado do presidente do Supremo nas sessões do STF e que quando termina a sessão do STF ele vai embora, some e volta a existir na próxima sessão do STF. O Procurador-Geral da República, ele comanda o Ministério Público. E para ele comandar o Ministério Público, ele tem que colocar todo mundo debaixo da guarda do Ministério Público. Não tem essa de aqui eu faço de um jeito, ali eu faço do outro. Essa autonomia é para o conjunto. Então, a reação da Força Tarefa, a reação da turma da Lava Jato é uma reação de preservação de uma estrutura de poder e que está sendo confrontada por alguém que veio pela primeira vez, depois de 2, 3 procuradores gerais que abençoaram esse jeito de agir, veio um procurador-geral que disse, olha, eu não vou deixar as coisas serem assim não. Aqui vai ter que rezar pela cartilha da organização, vai ter que prestar contas. E eles não querem prestar contas e estão chiando, sugerindo que estão havendo abusos, que há intromissão e tal. Como tudo que eles disseram até agora eram acusações contra bandidos, é natural que eles tenham adquirido uma credibilidade naquilo que eles dizem. E eles estão agora se insurgindo contra Augusto Aras. E ao se insurgir contra Augusto Aras, fica parecendo que Augusto Aras está errado e eles estão certos. Augusto Aras escolheu a pior forma de fazer a acusação, como eu disse, numa entrevista a um grupo de advogados. Não deveria ter falado nada do que falou ali. Ele não teve equilíbrio. Faltou a ele equilíbrio. Faltou a ele olhar para os erros no Supremo Tribunal Federal, onde os ministros ficam falando a todo instante, guardar as informações. Não deveria nem ter dado entrevista para o grupo de advogados. Não é para isso. Ou então que fale coisas genéricas. E as coisas que ele falou são de uma gravidade e a gente agora tem que acompanhar. Não é possível que ele faça as acusações que fez de irregularidade, de ilegalidades contra um grupo que virou o grupo mais admirado do Brasil e isso fica impune. Não pode ficar do jeito que está. Impune. Não pode ficar do jeito que está. Tem que investigar profundamente esse caso.